A Ucrânia é pioneira no uso de drones para combater as tropas do presidente Vladimir Putin. Ela criou formas de usar drones para atacar o território russo e destruir partes da temida frota do Mar Negro da Rússia. Mas no terreno, a realidade é outra. Os drones ainda têm um papel crucial, obviamente. Mas uma das coisas mais surpreendentes sobre a guerra é que a Ucrânia voltou no tempo para os dias de guerra de trincheiras para infligir baixas massivas na Rússia. Os soldados de Putin estão caindo como dominós para o brutal estilo de luta da Ucrânia na Primeira Guerra Mundial, o que significa que Putin tem um problema sério. Você não saberia disso se focasse apenas na conversa sobre as inovações da Ucrânia. A inovação em drones tem sido o foco principal da mídia durante a guerra, afirma a Chatham House. Durante a guerra, a Ucrânia demonstrou habilidade em usar soluções de baixo custo e tecnologia inferior para compensar a superioridade numérica e de recursos da Rússia. Ela tem forçado os limites da inovação em drones para contrapor as operações de drones bem financiadas da Rússia. Não está errado, e a Ucrânia sabe disso. É por isso que o presidente Volodymyr Zelensky anunciou a intenção de seu país de construir 45 milhões de drones em 2025. A Ucrânia também está firmando acordos sobre drones com seus aliados. No dia 6 de julho, a Ucrânia anunciou a assinatura de um acordo com uma grande empresa de defesa dos Estados Unidos da América não identificada, permitindo a coprodução de drones com auxílio americano. Esse acordo se soma a outros que a Ucrânia fez com seus parceiros europeus, incluindo um com a Dinamarca, que permitirá à Ucrânia produzir drones em solo dinamarquês. Os drones são cruciais para a Ucrânia, mas não são a única arma em seu arsenal. No campo de batalha, a Ucrânia está criando uma combinação única de medidas defensivas que unem seus drones e outras inovações de guerra cibernética com uma estratégia centenária: a guerra de trincheiras. A Ucrânia adotou táticas da Primeira Guerra Mundial, cavando trincheiras. Isso, aliado aos drones e outras inovações, está causando baixas massivas nas forças de Putin. Segundo o Hamish de Breton Gordon, especialista militar britânico, isso é verdade. Em entrevista à Times Radio, em 5 de julho, ele explicou como a Ucrânia está usando uma tática da Primeira Guerra Mundial para infligir grandes danos à Rússia. O apresentador observa que o discurso sobre a guerra na Ucrânia se concentra principalmente no aspecto tecnológico. Continuamos ouvindo de nossos políticos e oficiais superiores que a guerra agora se mudou para o ciberespaço e tudo é apertar botões e usar tecnologia. O entrevistador questiona se pode ser assim na linha de frente. De Breton, Gordon responde que é uma combinação de ambos. Pode haver um pouco dos dois, mas você está certo. Ele diz isso ao falar sobre a má estratégia de guerra de trincheiras da Ucrânia. A guerra de trincheiras e as taxas de baixas não são diferentes de Passchendaele e outras grandes batalhas na Primeira Guerra Mundial. Em outras palavras, quanto mais a guerra muda, mais parece permanecer a mesma. A Ucrânia inovou nos drones, mas também enfrentou a estratégia de Putin de conduzir uma guerra de atrito terrestre. Espera-se que a Rússia sobrecarregue a Ucrânia. O objetivo de Putin é superar a Ucrânia ao custo de centenas de milhares de vidas russas. Mais pessoas vencem na mente de Putin. Apenas drones não bastam para infligir o nível de baixas. A Ucrânia precisa manter as forças invasoras da Rússia à distância. A combinação de guerra de trincheiras com drones está sendo a resposta eficaz da Ucrânia. Os russos superaram 1 milhão de baixas semanas atrás. De acordo com Breton Gordon, comparar as 345 mil baixas britânicas em 6 anos na Segunda Guerra Mundial coloca as coisas em perspectiva. A atualização da inteligência, Ministério da Defesa, da semana passada, informou que os russos ainda estão perdendo cerca de 1.000 soldados por dia na linha de frente. Esses números aparentam ser precisos, e basta analisar 4 dias de julho para constatar que a taxa de baixas russas é imensa. No dia 4 de julho, diz a RBC Ucrânia, a Rússia perdeu 1.120 de seus soldados para a morte, ferimento ou captura. Segundo a Pravda, Putin perdeu mais de 1.050 soldados em 5 de julho. A RBC Ucrânia relatou 1.180 mortes em 6 de julho e 1.100 em 7 de julho. O que temos aqui é uma guerra de atrito, com a Rússia sendo a maior perdedora. Todos os dias, Putin envia suas tropas para o abate. Ele sabe que as trincheiras da Ucrânia causam muitas mortes, mas Putin não se importa.
Ele está usando os soldados da Rússia para desgastar as defesas da Ucrânia e esgotar seus estoques de munição. Para Putin, a melhor forma de lidar com a nova guerra de trincheiras da Ucrânia é esgotar os recursos dos inimigos com corpos até que sejam obrigados a abandonar suas posições. Essa é uma das táticas de Putin. Falaremos sobre outra ação dele para contrapor as trincheiras da Ucrânia em breve. Por enquanto, as trincheiras da Ucrânia parecem estar funcionando. Considerando as 4 figuras mencionadas, a média de perdas de soldados russos por dia em 2025 é de 11.125. Estendendo isso para o ano inteiro, deixará Putin com uma taxa anual de baixas de pouco mais de 406 mil. Segundo The Breton Gordon, durante toda a Segunda Guerra Mundial, a taxa de baixas do Reino Unido foi de aproximadamente 350 mil. A Rússia está perdendo mais do que isso por ano. Graças à combinação única da Ucrânia de guerra de trincheiras e drones, as tropas de Putin estão caindo como dominós para as táticas de trincheira da Ucrânia. De acordo com Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe do exército da Ucrânia, a mudança nas táticas nas linhas de frente nos últimos meses faz parte do plano. Isso foi necessário à medida que a Rússia adapta suas táticas para lançar mais ataques, com menos tropas dedicadas a cada um. Agora vemos que a posição mais eficaz é a de máximo distanciamento. Esses são principalmente grupos de trincheiras, conhecidos como buracos de raposa, que impedem o inimigo de usar drones de ataque. Afinal, agora um drone, especialmente em fibra óptica, pode penetrar qualquer buraco, disse Syrskyi no final de junho. Observa-se uma mudança no uso das trincheiras pela Ucrânia. Segundo o político, no passado a Ucrânia criou pontos fortes com trincheiras de até 3 milhas de comprimento. Mas isso não é mais o caso. Atualmente, a Ucrânia está construindo redes de pontos fortes menores, com trincheiras de aproximadamente 67 metros de extensão. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustom Amirov, afirma que medidas antidrones são necessárias para proteger as tropas internas. Esses drones são mais difíceis de detectar e eficazes em tarefas de defesa, dissuasão e poder de fogo, inclusive contra drones First Person View, explicou Umerov sobre a nova estratégia ucraniana. Seja em trincheiras grandes ou pequenas, os fundamentos da guerra de trincheiras permanecem os mesmos, sendo um conceito simples em sua essência. Segundo a Enciclopédia Britânica, é uma forma de guerra em que forças armadas opostas constroem sistemas relativamente permanentes de trincheiras cavadas no chão. Essas trincheiras frequentemente estão muito próximas, geralmente dentro do alcance de tiro. E haverá uma terra de ninguém entre elas, na qual nenhum dos lados deseja entrar. Mas eles devem entrar. Para avançar na guerra de trincheiras, um lado deve sair de sua trincheira e atacar o outro, cruzando o espaço entre eles sob fogo inimigo. Pelo menos essa é a versão tradicional da guerra de trincheiras. Enquanto essa versão ainda existe na Ucrânia, Rússia e Ucrânia devem considerar a presença de drones no campo de batalha. Por isso, as trincheiras da Ucrânia incluem medidas antidrones. Em vez de enviar pessoas para a terra de ninguém, ambos os lados podem enviar drones descartáveis. Drones podem causar tanto dano quanto humanos, sem o custo de baixas. A Ucrânia está fazendo isso, a Rússia nem tanto. Apesar do uso de drones pela Ucrânia, veículos não tripulados são incapazes de completar avanços territoriais. Para isso, é necessário pessoas, e é aí que entram as altas baixas mencionadas. A Ucrânia está se defendendo. O ônus está na Rússia para avançar, e sempre que tenta, dezenas de suas tropas são abatidas pelo fogo ucraniano. A Ucrânia está investindo fortemente em uma tática da Primeira Guerra Mundial. Em 6 de julho, o Euromaidan Press informou que o último ano viu a Ucrânia investir impressionantes 117 bilhões de dólares na construção de trincheiras em seu território. A Ucrânia se viu obrigada a adaptar suas táticas devido à evolução das estratégias russas. As forças de Putin agora empregam unidades de assalto menores apoiadas por drones, levando a uma reavaliação das longas trincheiras lineares mencionadas anteriormente. O 1 bilhão de dólares americanos foi usado para construir cerca de 3.000 pontos defensivos, todos sendo trincheiras menores, em áreas que estão sob ataque ativo ou que a Ucrânia acredita que logo serão atacadas. Então, vemos que as trincheiras da Ucrânia são eficazes para defender contra os avanços da Rússia. Mas como a Rússia está respondendo? Putin está tentando usar a vantagem de mão de obra da Rússia contra a Ucrânia.
Apesar de usar grupos de assalto menores, não há redução no número total de soldados sendo utilizados por ele. A diferença é que esses soldados estão atacando em ondas menores e mais numerosas, em vez das grandes unidades que Putin usou para atacar as forças da Ucrânia antes. Contudo, Putin sabe que apenas isso não bastará para se opor às táticas de trincheira ucranianas. Por isso, ele está fazendo algo muito ilegal, usando armas químicas nos soldados ucranianos nas trincheiras. Em 4 de julho, a CBS News reportou sobre relatórios dos serviços de inteligência militar da Holanda e Alemanha. Ambos alegam que a Rússia intensificou o uso de armas químicas na Ucrânia, incluindo o gás venenoso cloropicrina. O gás usado por Putin parece ser o mesmo utilizado pelos soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Aparentemente, Putin está combatendo as táticas da Ucrânia com uma estratégia da mesma época. O problema é que trincheiras ainda são legais na guerra moderna. Armas químicas não são. O ministro da Defesa holandês, Ruben Brekelmans, detalhou o problema em um post no dia 4 de julho. Drones estão lançando o produto químico cloropicrina em trincheiras, afastando e depois matando soldados ucranianos. Brekelmans afirmou que este é mais um exemplo da Rússia, revelando sua natureza maligna. Antes de acrescentar que Putin parece estar tentando propositalmente diminuir o limite para o uso de armas químicas, o que é perigoso não só para a Ucrânia, mas para toda a Europa e o mundo. Isso é realmente significativo, diz The Breton Gordon, a Times Radio, sobre as descobertas holandesas e alemãs. Os serviços de segurança holandeses, supostamente responsáveis pela coleta das evidências, relatam milhares de casos de uso de gás lacrimogênio e cloropicrina. Breton Gordon observa que a Ucrânia vem alegando há meses que a Rússia está usando gases tóxicos e apresentou relatórios ao Observatório da Organização das Nações Unidas e à Organização para a Proibição de Armas Químicas. Contudo, holandeses e alemães com alegações similares reforçam o argumento. Isso não é mais apenas um país sob constante ataque acusando a Rússia de usar armas químicas. Vários países não estão lutando contra a Rússia e fazem alegações com evidências para apoiá-las. Há 2 grandes razões pelas quais a abordagem química da Rússia às táticas de trincheira da Ucrânia é uma notícia tão importante. Não se pode ignorar os terríveis efeitos dos produtos químicos que a Rússia está usando, como explica The Breton Gordon. Imagine estar em uma trincheira e essa coisa ser lançada em você enquanto você tenta, engasgando, sair do caminho, ele diz. Os russos avançam e, ao sair da trincheira, você cai, seguindo o procedimento padrão. Um inferno de muita artilharia logo após lançarem o gás e bastante fogo direto. Uma contra-tática muito eficaz. A Rússia está usando gás para expulsar soldados ucranianos de suas trincheiras antes de atacá-los com artilharia e tiros. Mas isso nos leva ao segundo motivo pelo qual essa resposta russa às táticas de trincheira da Ucrânia é tão importante. É ilegal, e Putin sabe disso. Segundo a CBS, a Rússia assinou a Convenção sobre Armas Químicas, que proíbe o uso dos gases que a Holanda e a Alemanha afirmam que a Rússia está usando contra a Ucrânia. A Rússia assinou o Protocolo de Genebra, criado após a Primeira Guerra Mundial para proibir armas químicas que causaram muitas mortes. A Rússia não se retirou dessas convenções. Porém, está usando armas químicas contra as táticas de trincheira da Ucrânia enquanto é signatário ativo e nega suas ações. Essa não é uma nova tática para a Rússia. De jeito nenhum. Em março de 2022 após Putin invadir em larga escala, a Vox Ucrânia relatou que a Rússia já violava as convenções de Genebra, das quais também é signatária. Afirmou que a Rússia violou vários artigos da convenção, como os artigos 32, 51 e 52 relacionados à proteção de civis durante a guerra. Esses artigos parecem irrelevantes para a Rússia. Até 31 de maio, a Rússia matou 13.341 civis ucranianos e feriu 32.744. Também lança ataques regulares de drones e mísseis contra as cidades ucranianas, sob o pretexto de atacar alvos militares. Quando a realidade é que a Rússia está tentando criar terror nas cidades da Ucrânia. Assim, a resposta química de Putin às táticas de trincheira ucranianas era previsível. Putin já demonstrou disposição em violar a lei internacional para atingir seus objetivos. Ele está repetindo essa estratégia para lidar com as trincheiras da Ucrânia. Apesar de tudo, a Rússia ainda não encontrou uma resposta adequada às trincheiras da Ucrânia. Por isso, está perdendo tantos soldados.
Por isso, a guerra na Ucrânia segue um padrão em que a Rússia conquista território, apenas para perdê-lo logo em seguida, explica The Breton Gordon. Ele descreve o conflito na Ucrânia como uma guerra clássica, acrescentando que os russos podem conquistar uma trincheira. Meia hora depois, eles a perdem novamente porque o gás acabou. O problema de Putin é que, mesmo violando todas as leis internacionais de guerra, a Ucrânia ainda consegue manter seus soldados fora do alcance. E isso nos leva ao que as táticas de trincheira da Ucrânia significam para a guerra, tanto agora quanto no futuro. Primeiro, a rotatividade de pessoal. Putin está usando táticas de atrito para superar as trincheiras da Ucrânia, o que está custando a ele mais de 1.100 soldados por dia. Desde 12 de junho, a taxa total de baixas da Rússia ultrapassou 1 milhão e continua crescendo. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 1.028.610 soldados até 8 de julho. A situação está crítica para Putin, a ponto de recorrer à Coreia do Norte para manter sua estratégia de atrito. A CNN informou em 2 de julho que a Coreia do Norte planeja enviar de 25 mil a 30 mil soldados para a Rússia nos próximos meses. Putin enviou 3 vezes mais soldados no final de 2024 para expulsar a Ucrânia de Kursk Oblast. Esses soldados ficarão na Rússia como força defensiva, ou Putin pretende sacrificá-los nas trincheiras da Ucrânia enquanto tenta avançar mais no país? Isso mostra que a Rússia não pretende mudar sua estratégia de desgaste, mesmo com milhares de soldados morrendo devido à abordagem da Ucrânia inspirada na Primeira Guerra Mundial. Putin apenas enviará mais para o moedor de carne. O desgaste não para. Igualmente importante, aqui estão as lições que a Europa, especialmente os membros da OTAN, devem aprender da tática da Ucrânia e de sua guerra contra a Rússia. A lição mais importante é que o ciberespaço não é um santo graal capaz de desferir um golpe decisivo em uma força oponente. É essencial, como a Ucrânia demonstrou com suas inovações em drones e guerra eletrônica. Mas Putin aprendeu essa lição logo no início de sua invasão. Ele acreditava que suas táticas cibernéticas, combinadas com a invasão avassaladora da Ucrânia, seriam suficientes para vencer a guerra em poucos dias. Não foi. Um ciberataque sozinho não pode derrotar um país, especialmente um determinado a travar uma guerra de atrito, contando com suas vantagens de mão de obra. O Ocidente deve atentar-se, visto que a doutrina da OTAN se baseia no conceito de guerra de manobra. Segundo essa doutrina, a OTAN combinaria movimentos surpresa e iniciativa para vencer um adversário. O conceito permanece relevante, mesmo com a guerra em curso na Ucrânia. Todas essas táticas são vitais para alcançar a vitória. Mas o que o Ocidente tem que aprender com as táticas de trincheira da Ucrânia e a estratégia de desgaste da Rússia é que manobra. A guerra por si só não será suficiente para vencer contra uma nação cujo líder está disposto a sacrificar centenas de milhares de soldados. Muitos no Ocidente já perceberam isso. Isso é especialmente verdade para os países europeus, contra os quais a Rússia poderia usar as mesmas táticas terrestres empregadas na Ucrânia. Em janeiro de 2024, o UK Defense Journal relatou que a Estônia e a França iriam realizar em conjunto exercícios de guerra de trincheiras. O treinamento foi organizado por soldados do 1º Regimento de Caçadores Paraquedistas da França, que chegaram à Estônia em setembro de 2023 para o exercício. Segundo o Business Insider, no Reino Unido, um treinamento similar prepara as tropas para uma possível guerra de trincheiras contra a Rússia. A Espanha também está realizando exercícios militares similares na Galícia. A brigada ISIA participou de um exercício de guerra de trincheiras com tropas eslovacas em fevereiro de 2025. Temos aqui um caso peculiar de nações militares modernas sendo obrigadas a se adaptar para estarem preparadas para empregar táticas consideradas obsoletas por décadas. A guerra de trincheiras era considerada uma abordagem ultrapassada da Primeira Guerra Mundial, irrelevante diante da busca das nações por forças aéreas mais fortes e unidades terrestres móveis. A guerra na Ucrânia mostrou que as trincheiras ainda são fundamentais em uma campanha nutricional. Eles precisam enfrentar a Rússia, que usa táticas ultrapassadas e está disposta a sacrificar soldados para atingir seus objetivos. A Ucrânia inovou no uso de trincheiras com drones, explorando seus pontos fortes menores. Essas inovações podem ser cruciais se a Rússia voltar sua atenção para além da Ucrânia, mirando o restante da Europa.
A Ucrânia não é o único país usando táticas da Primeira Guerra Mundial contra a Rússia. Há apenas alguns dias, surgiu a notícia de que a Alemanha planeja gastar muito em 3.500 tanques e veículos blindados em preparação para uma luta contra a Rússia. Veja no vídeo a jogada que fará a Alemanha imbatível em terra. Inscreva-se no Show Militar para mais vídeos sobre os últimos acontecimentos da Guerra da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.